de destaque em estrutura e qualidade de ensino. Localizada em Vitória da Conquista, a segunda melhor cidade para se viver no Nordeste, que também é polo econômico de uma região com quase 2 milhões de habitantes. Com mais de 2 décadas de história, a faculdade já formou algumas gerações de profissionais que estão transformando a realidade da região sudoeste da Bahia e se fazem presentes no mundo todo. Ao todo, são 15 cursos de graduação nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências Exatas e Saúde. Tudo isso porque nas últimas décadas, Conquista se desenvolveu no comércio e no setor de serviços, principalmente na área da saúde. A qualidade da educação conquistense é outro vetor importante para o crescimento da cidade. E nesse cenário, a FAINOR se destaca com um quadro docente formado não apenas por acadêmicos respeitados e reconhecidos, inclusive nacionalmente, como também por profissionais com grande vivência prática, o que permite uma formação adaptada às necessidades reais do mercado local. Preparar os alunos para a realidade é o foco da instituição. Essa missão se intensificou muito nos últimos anos, com grandes investimentos e inovações. Com cursos de graduação e pós-graduação, a FAINOR tem a maior estrutura entre todas as faculdades privadas da cidade, com núcleos e laboratórios modernos que destacam a filosofia da instituição, de oferecer uma formação voltada para a prática. Além disso, também tem convênios firmados com órgãos públicos e instituições privadas, prêmios recebidos, realiza grandes eventos e projetos e, claro, possui elevados índices de empregabilidade alcançados pelos nossos alunos. Crescer, ampliar, inovar e oferecer a melhor educação. Foi isso que fez a FAINOR chegar até aqui, e são esses os valores que certamente vão nos levar ainda mais longe. FAINOR, uma instituição cheia de possibilidades. É uma alegria imensa poder estar dialogando e conversando com esses assuntos recorrentes, como é o caso de hoje. Vamos trabalhar sobre as possibilidades de atuação do profissional graduado em Direito, desde as mais tradicionais, uma banca de advocacia, passando pelos concursos públicos, tão concorridos e cada vez mais profissionais, até as novas figuras do direito digital, do empreendedorismo, do direito ambiental, compliance e outras. Então, eu quero cumprimentar a todos os integrantes desse evento, todos que contribuíram, que participam dele, os discentes, o corpo técnico da Faculdade Independente do Nordeste, que é uma instituição já consolidada e destacada no mercado de ensino aqui na nossa região. A nossa convidada de hoje é a professora, docente da casa, uma advogada militante, e mais do que isso, uma egressa. Ela se formou aqui na FAINOR, é a professora Fádia Mariana Frois. Boa tarde, colega, professora, amiga Fádia. Boa tarde, professor Ronaldo. Eu estou chamando de professor porque foi meu professor, quando eu, como ele falou que eu fui a egressa da casa, ele foi meu professor e, além de professor, é um grande amigo hoje, meu coordenador, com muito orgulho. Boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos vê, que nos prestigia. Professora Fádia, eu acho que a pergunta que vou fazer agora é uma pergunta que todo e qualquer acadêmico de direito está fazendo nesse momento, ou gostaria de fazer, de formular para quem está no mercado. Assim como a senhora, professora, vou chamar de senhora, para dar um tratamento mais formal. Assim. Como é que a senhora enxerga esse cenário, desse mercado de trabalho atual para o graduando em Direito? O direito ele vem evoluindo, o mercado de direito, na verdade, ele vem evoluindo. A gente sabe que
A advocacia, de há um tempo atrás, a advocacia, por exemplo, de quando eu me formei, não é a mesma advocacia que a gente tem atualmente, né? Principalmente pós-pandemia aí, em que exigiu desse profissional uma inovação, principalmente com relação à atuação dentro dos meios digitais, como o professor tão bem colocou no início. Então, é um mercado que vem evoluindo e é um mercado que está em expansão, né? A gente pode dizer que a advocacia hoje ela é um mercado que está em expansão, uma vez que a gente está modificando o olhar para essa advocacia. Então, vem surgindo novos ramos do direito, novas áreas de atuação, né? A gente pode falar aí do advogado que se especializa, por exemplo, na área de compliance, né? E vai fazer gestão de risco, o advogado que pode atuar dentro, né, desse mercado aí, buscando, inclusive, gerir riscos, como, por exemplo, fraude e corrupção, e aí eu estou puxando um pouquinho para a minha área, que é a área do direito penal, né? E é uma área que também a gente vê aí uma crescente muito grande, uma vez que hoje a gente pode falar, inclusive, em crimes cibernéticos, né? A gente tem poucos advogados no mercado que se especializam nessa área de trabalhar com os crimes, né, que ocorrem por meio da rede mundial de computadores, enfim. A gente tem aí, na verdade, uma gama, né, de possibilidades de atuação dentro da área do direito. E aí, saindo um pouquinho da advocacia, a gente pode falar na área de concurso público, né, que é uma área que está sempre em crescimento. Você pode ir desde os cargos clássicos que a gente vê, juiz, promotor, delegado, defensor público, mas a gente tem outras, né, áreas aí que a gente pode trabalhar, como, por exemplo, a área policial é uma área que vem em expansão, né? Não só para o cargo de delegado, mas a gente pode falar aí no escrivão, no investigador de polícia, porque uma coisa é quando você faz um concurso desse sem, às vezes, ter um preparo técnico do curso de Direito. O curso de Direito, ele te dá um respaldo maior, né? Para que você possa enfrentar aí, na verdade, essas carreiras que estão atreladas diretamente à figura do direito. Todos esses concursos, né, se você vai fazer um TRT, se você vai fazer um TRF, se você vai fazer um TJ, não necessariamente para o cargo de juiz, mas até, por exemplo, um cargo de técnico judiciário, você tem ali a área do direito envolvida. Então, quando você tem um curso de direito que lhe dá um respaldo, a coisa fica mais fácil, né? A gente vai falar aí nos tribunais de conta, a AGU, que está abrindo concurso agora, que está com inscrição, inclusive, aberta. Então, a gente tem uma gama, um leque, né, de possibilidades de atuação que o direito, diferente de outras áreas, possibilita, né, para quem é aí formado, para quem é graduado, para o bacharel em direito, atuar aí na área do direito. Muito bem, Fádia. Você falou aí dos crimes cibernéticos, na área do direito penal, mas temos também outros compartimentos, por exemplo, o direito civil, onde eu trabalho aqui, o direito das sucessões, a herança digital, já é algo que está sendo discutido hoje, a gente já está trabalhando esse tema, um tema muito interessante e, assim, desafiador, né? Porque é algo novo, você tem pouca literatura sobre isso, né? E há uma necessidade de se enfrentar essas novas questões que foram, de alguma maneira, introduzidas, né, no nosso meio, pela pandemia, né, desses anos todos, e nós não teremos como afastá-los, né, completamente do nosso convívio, da nossa atividade profissional. Você falou também do empreendedorismo, onde o próprio profissional pode gerir a sua carreira, pode construir, né, digamos assim, planejar. E eu queria te fazer uma pergunta com relação à matriz curricular da nossa faculdade aqui, até que ponto ela propicia, ela contribui para que o profissional, para essa formação do profissional no mercado de trabalho, tendo em vista até que o enfoque maior aqui da matriz curricular é o empreendedorismo. De que maneira você entende e acha que essa matriz contribui e ajuda? A matriz curricular do curso de Direito da FAINO é uma matriz que abrange diversas áreas, né? Então, eu creio que o profissional que se forma aqui na Faculdade Independente do Nordeste é um profissional que sai preparado para o mercado de trabalho, tendo em vista que a gente tem aí, né, a gente busca abranger, na verdade, o maior número de áreas para que esse aluno ele tenha contato, né, com essas áreas e ele possa escolher.
Então, desde ali, de quando a gente vai falar, né, da figura do empreendedorismo jurídico, onde a gente tem uma disciplina própria para isso, em que o aluno ele vai ver como gerir o seu negócio, como gerir o seu escritório de advocacia, né, como ele vai aí enfrentar esse mercado com as inovações todas que esse mercado traz para a gente, com todos esses desafios. Então, é um diferencial que a gente tem, fora que a gente é 100% presencial, né, professor? Então, o que já dá uma diferença aí com relação a outras instituições e que possibilita, na verdade, que esse aluno ele tenha um contato com o professor e ele possa ver na prática, né, ali com contato com os professores no dia a dia, como é isso, como é gerir essa carreira, né? Como é você, por exemplo, abrir um escritório de advocacia, começar do zero e gerir esse escritório de advocacia, a ponto de você ter aí hoje escritórios, né, de ex-alunos da FAINOL, de egressos da FAINOL, que são escritórios aí que têm, né, um know-how dentro da cidade, que são escritórios conhecidos e que tem um público, na verdade, que vai buscar esses profissionais por conta do diferencial que a gente tem na FAINOL. Então, é uma matriz curricular que promove isso, que possibilita, né, que esse profissional ele tenha, na verdade, conhecimento de todas as áreas, mas especialmente de como esse profissional ele pode se portar no mercado de trabalho, como ele deve se colocar no mercado de trabalho. Então, é uma matriz curricular completa, né, para você que pretende aí fazer vestibular, para você que está me ouvindo, está ouvindo o professor Ronaldo, que pretende fazer vestibular na FAINOL, que pretende vir para a FAINOL, né, garanto aí que você não vai se arrepender e que você tem, na verdade, professores de excelência, né, e uma matriz curricular que vai atender a todas as suas necessidades com relação a lhe preparar para o mercado de trabalho. Porque hoje em dia não basta a gente ser bacharel em direito, a gente precisa enxergar como o mercado, né, ele vem aí se modificando e como a gente pode se preparar para isso. A gente tem várias áreas do direito aí e com contato com os professores, vocês vão poder, na verdade, sanar essas dúvidas e saber como é que eu vou gerir a minha carreira a partir do momento em que eu me tornar agora um egresso da FAINOL. Você fez uma abordagem interessante no início da sua fala, dizendo assim, na minha época, a situação era outra, né? O cenário era outro. E é verdade, eu fiquei refletindo sobre isso, porque na minha época, que é diferente da sua, é diferente da atual, e diferente da sua, também era completamente diferente, né? O ensino tradicional do direito, aquelas atividades tradicionais, onde havia, assim, poucos desafios a serem enfrentados, mas, por outro lado, também se tinha poucas ferramentas na sua mão, né? Muito poucas. Então, a gente não tinha internet, não tinha computador, né? Tinha só o livro, né? E a sala de aula, o professor, o ensino tradicional, como eu disse. E depois, na sua época, já houve uma evolução, né? Partimos para a evolução já com computadores, com internet e tal, e hoje todas essas figuras que nós tratamos aqui, que nós abordamos aqui. A pergunta que não quer calar, né? Eu já tenho a minha resposta pronta aqui. Se você tivesse que começar agora, se você tivesse que fazer uma escolha, uma opção para cursar um bacharelado e ingressar no mercado de trabalho, mudaria? Não. Ou escolheria o direito? Eu escolheria o direito. Eu também não. Então, esses desafios, eles são sempre assim, interessantes para que o nome já diz, né? Para que eles possam estar assim, sempre nos instigando a estar estudando, a estar ingressando no mercado de trabalho, a estar debatendo, dialogando, como nós estamos fazendo aqui. Na minha época, um instrumento desse era impensável, né? Estar conversando numa live via celular, não havia nada disso. Então, professora, eu acho interessante essa abordagem que você fez, justamente porque ainda atua na área de direito penal, que é uma área que tem, assim, se transformado com muita rapidez, né? Muitas figuras novas, a questão do combate à violência contra a mulher, novos crimes, né? Enfim, há uma série de possibilidades que podem ser exploradas. Eu gostaria de agradecer a sua presença pelo convite, a ter sido aceito assim prontamente por nossa querida amiga Fádia, e quero deixar assim o espaço à sua disposição para que você possa complementar
Eu que agradeço o convite, né, por vir aqui representar uma parte do corpo docente, digamos assim, da faculdade em que eu me formei, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, né, porque a gente carrega o diploma de onde a gente forma para o resto da vida. Então, onde eu me pergunto, onde eu chego, né, onde você é formada, né, na FAINOR. Então, é um orgulho para mim ser formada por essa instituição e dizer que, quando o senhor me fez a pergunta, né, se eu escolheria, não escolheria uma área diferente. Eu sou apaixonada por aquilo que eu escolhi fazer, né? Eu sou apaixonada pela minha área de atuação. Tanto é que eu me aprofundo cada vez mais nela, fazendo especialização, depois mestrado, e agora, né, quase que já na boca de sair, já saindo do doutorado. Mas eu quero deixar um recado para você que está me assistindo aí, dizer o seguinte, que se você for escolher fazer o curso de Direito, é um curso lindo. É uma profissão que, né, é desafiadora, sim, é desafiadora, mas nos enche de vigor a cada dia. Eu acho que não tem coisa melhor, eu acho que o professor Ronaldo pode falar isso, não tem coisa melhor quando a gente pega um processo e vence um processo, né, professor? Eu acho que aquilo ali, quando enche os nossos olhos, quando você olha assim e fala assim, poxa, tudo aquilo que eu coloquei em uma petição, tudo aquilo que eu defendi, tudo aquilo que eu fui para frente de um tribunal para quem vai fazer sustentação oral, tudo aquilo que eu fiz, chega no final, vale a pena. Então é uma profissão linda, e se você vier escolher a FAINOR, saiba que você está na melhor faculdade que a gente tem no interior do Nordeste, né? É uma faculdade de excelência, é uma faculdade que me honra muito dizer que é a minha casa e que eu tenho um orgulho enorme, além de ter sido aluna, hoje voltar como professora dessa instituição. Então, venha para a FAINOR, né? Seja por meio de vestibular, seja por meio de transferência, seja por meio de matrícula especial, o convite está aberto, nós estamos aqui de coração aberto, esperando vocês. Obrigada, professor Ronaldo. Bom, professora, eu acho assim, essa questão do desafio em cada processo é diferente, né? Justamente porque a gente trabalha com gente, com pessoas, né? Então, as pessoas são diferentes, os conflitos são diferentes, eles vão mudando a partir, né, de cada pessoa. Eu costumo dizer, já citei isso, no evento que nós tivemos na UAB, que o professor e o advogado são profissionais que trabalham com outras vidas além da sua. Imagine, né? Você no dia a dia está enfrentando isso. E a cada dia você se surpreende. Mesmo eu, que tenho tanto tempo de advocacia, mais de 30 anos, cada dia eu me surpreendo, né? Com processos diferentes, com causas diferentes, com conflitos diferentes. E aí eu sou remetido ao estudo, eu tenho que estudar, tenho que estar pesquisando, tenho que estar me atualizando. E isso é que é interessante no direito. Isso que eu acho assim, claro que nas outras profissões também isso acontece, né? Mas eu não sei se acontece com essa mesma, digamos, intensidade de frequência que acontece com o direito. Nós somos no direito eternos aprendizes, eternos estudantes, né? Com certeza. Muitíssimo obrigado, agradeço a todos e todas que nos acompanharam. Espero poder voltar aqui outras vezes para esse diálogo com a nossa querida amiga, professora, colega, Fábia Mariana Frois. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Até mais, gente. Até mais. Não sei se atendeu.